Nesta aula eu vou resolver a atividade do módulo de projetos. Nessa atividade, o objetivo é aprender a gerenciar projetos usando a ferramenta de linha de comando NetCli e o Visual Studio Code, que é o editor de código. Aqui você pode substituir o Visual Studio Code por qualquer editor. Eu vou usar o Visual Studio Code. Então, usando a ferramenta de linha de comando NetCli e o Visual Studio Code, o objetivo é criar uma solução em dois projetos. Então nós vamos criar uma pasta artista para conter os projetos e a solução. Na pasta artista vamos criar uma solução chamada artistas SLN. Depois vou criar um projeto Class Library com o nome artista.dal. Depois um projeto MVC com o nome artista web. Depois nós vamos incluir esse projeto na solução e compilar a solução. Se não houver nenhum erro, nós vamos incluir uma referência no projeto Artista Web ou projeto Artista DAO, de forma que o projeto Web passa a ter uma dependência do projeto DAO. Depois, no projeto Artistas DAO, eu vou incluir uma referência ao SQL Server, aí eu vou listar os projetos contidos na solução, as referências contidas em cada projeto, tudo isso para treiná-lo na ferramenta NetCli. Aí eu vou abrir o projeto, a solução no Visual Studio Code e criar uma pasta chamada, no projeto Artista DAO, uma pasta chamada Entities. E nessa pasta eu vou criar uma classe chamada Artista. Tá? E eu vou compilar, ver se não tem nenhum erro. Então aqui note que eu estou criando uma estrutura, tá? Que no Visual Studio é muito fácil de ser obtida. Tá? Basta você, quando você cria uma solução, ele já cria uma solução, um projeto, ele já coloca um projeto dentro da solução. Então nós vamos fazer a mesma coisa usando a ferramenta de linha de comando. Além disso, então eu vou ter no final essa estrutura. Tá? Então o código da classe artista está aqui, né? As propriedades, e aqui está a estrutura da solução e dos projetos. Então eu tenho um projeto Class Library, o projeto MVC e a Solution. E no final eu vou ter essa estrutura. Então, se você não resolveu, pause esse vídeo e tente resolver, que na sequência eu vou resolver essa atividade. Ok? Então vamos lá. Então eu vou abrir uma ferramenta de linha a janela de comandos, né, para trabalhar com a ferramenta de linha de comando. Se você quiser verificar a versão, né, você dá um .NET Version, você tem que estar com a versão 2.0. Se você quiser mais informação, .NET Info, ele vai te dar aqui mais informações, tá? Então vamos criar a pasta artistas. Vou chamar artistas. Criei a pasta, vou entrar na pasta. Então agora, para você visualizar os templates de projeto, você dá um .NET New. .NET é o Drive, né? E aqui, eu vou criar um projeto Class Library, um projeto MVC e um projeto e uma Solution, tá? Muito bem. Então vamos iniciar criando a solution. .NET New SLN, né? Name Artistas, uma solução chamada Artistas. Vamos dar um dia. Olha lá, ele criou a solution artistas.sln. Então agora vamos criar o projeto Class Library .NET New ClassLib Name Artistas DAO. Aqui você poderia imaginar esse projeto Class Library como sendo uma camada de acesso a dados, né? Que é um outro projeto separado. Então vamos lá. .NET New ClassLib, o nome Artistas DAO. Então olha, ele está criando, gerou, restaurou os pacotes, então mandar um dir, olha lá. Ele criou a solution e esse projeto. Muito bem. Vamos agora criar .NET New MVC Name artistas.web. Então agora ele vai criar o projeto MVC. Esse projeto é um pouco mais demorado porque ele tem mais dependências, né? Você vai notar que ele vai criar o projeto e vai restaurar os pacotes, tá? Então, nesse momento, quando ele terminar, né,
eu vou ter na minha pasta artistas, olha lá, a solução e os dois projetos. Se eu dar um .NET Build, você vai ver que ele vai dar uma mensagem unable to find a project to restore. Eu não tenho nenhuma informação de projeto ainda, né? Se eu der um type aqui no artistas.sln, você vai ver que aqui, ó, eu não tenho referência nenhuma aos projetos. Aqui é como se eu tivesse 3 arquivos independentes. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou incluir o projeto CRAS Library e o projeto MVC na solution. Então vamos lá, .NET SLN add. Tá? Aqui, como eu só tenho um arquivo de solução, não preciso colocar o nome. Então, ó, tá na pasta artistas.dal. Eu vou começar com o projeto CRAS Library. Então eu tenho que referenciar o arquivo de projeto que está nessa pasta do projeto CRAS Library, né? Então, ó, vai ser artistas.dal.cs proj. Esse aqui é o arquivo de projeto do meu projeto CRAS Library. Tá? Então eu vou dar um Enter. E ele foi adicionado com um exemplo. Eu vou repetir aqui e vou fazer a mesma coisa para o projeto Web. Só vou mudar o nome. Web. E aqui é o Web. Pronto. Então, ó, agora, se eu listar o arquivo, deixa eu dar uma SL, limpar a tela aqui, e agora eu vou listar o arquivo de solution. Olha lá, percebeu que ele ficou maior e que agora, ó, eu tenho a referência aos dois projetos, Artistas DAO e Artistas Web. Tá? Então agora, se eu der um .NET Build, ele vai encontrar dois projetos na minha solução. Tá? Note que, ó, projeto Artistas DAO e o projeto Artistas Web. Beleza. Então agora eu vou criar uma referência, tá, no projeto Web ao projeto Artistas DAO. Então eu vou fazer assim, ó, .NET Add. Qual é o projeto aonde eu vou incluir a referência? Aonde que ele está o arquivo de projeto? Eu sempre tenho que referenciar o arquivo de projeto. Ele está na pasta Artistas Web. E o nome do arquivo de projeto é artistas.web.csproj. CSProj. Então, eu vou adicionar nesse arquivo de projeto a referência ao meu Artistas DAO, que está lá no artistas.dao.csproj. Percebeu? Eu estou incluindo a referência a esse arquivo que está nessa pasta, nesse projeto que está sendo referenciado por esse arquivo. Foi adicionado com isso. Então, tudo bem. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir ele aqui no Visual Studio Code. Vou dar um code ponto. E nós vamos ver o resultado disso. Ele vai abrir aqui a janela. Ó. Deixa eu até diminuir o tamanho dela aqui para você visualizar melhor. E acho que tem que diminuir um pouco aqui. Vou dar um close aqui. Olha lá, ó, o Artista DAO. Tá? Deixa eu fechar aqui. Olha o arquivo de projeto. artistas.dao.csproj. Tá vendo? Ele não tem nenhuma referência. Vamos ver, inclusive esse CRAS Library aqui, ó, eu vou até deletar. Aqui ele está pedindo para mim que ele precisa de assets para dar um build. Ele vai criar um projeto aqui para o Visual Studio Code gerenciar a solução. No Artistas Web, o arquivo de projeto, ó, ele já tem a referência ao Artistas DAO, né?
e uma referência aqui que ele vai utilizar. Tá? E na Solution, eu tenho as duas referências, ó, a Artista DAO e a Artista Web. Tá? Então agora, eu vou voltar para a janela de linha de comando. Eu posso, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser listar o... Opa, deixa eu vir aqui na janela de comando. Vamos supor que eu queira exibir os projetos da solução. .NET SLN, o nome da solução é artistas.sln, vou dar um list. Olha lá, eu tenho esses dois projetos na minha solução. Tá? Vamos supor que agora eu queira listar as referências de cada um dos projetos que eu estou usando. Então aqui, ó, então eu vou entrar na pasta, né? CD Artistas DAO, eu poderia dar o comando lá de onde eu estava, mas aqui é mais fácil. Vou dar .NET list artistas DAO referências. Então eu vou listar tudo que está no Artistas DAO. Eu acho que tinha que estar fora dessa pasta. Tá, não há referências em Artista DAO. Realmente, ele não tem nenhuma referência. Tá? Agora vamos listar no projeto Web. Aqui realmente eu tinha que estar um nível acima da pasta onde eu estou referenciando aqui. Né? Isso aqui é a pasta. Então vamos às referências do projeto MVC. Olha lá, ele tem uma referência ao projeto DAO, tá? Muito bem. Então agora eu vou voltar no Visual Studio Code, né? E aqui eu vou criar uma pasta em Artista DAO que eu vou chamar de Entities. Então eu vou clicar com o botão direito, eu posso selecionar aqui, ó, New Folder. Eu vou chamar de Entities. E aqui nessa pasta Entities eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de artista.cs. E nessa classe eu vou definir as propriedades que eu listei ali. É muito simples, é um exercício mais para você fixar. Aqui eu tenho que referenciar o namespace User System, tá? Então está aqui a minha pasta. Então agora eu vou fazer uma outra coisa. Agora eu vou incluir no projeto Artista DAO a referência ao Entity Framework. Então vamos lá, eu vou aqui na minha janela de comandos, vou dar cd artistas DAO. Entrei na pasta, tá? Então agora eu vou dar .NET add package, tá? Primeira referência Microsoft.entity framework core.sql server. Olha lá, ele incluiu uma referência ao projeto. Ele foi lá no NuGet, pegou, e eu vou incluir uma referência ao SQL Server Design também. Ok, então eu vou limpar. Agora eu vou voltar no Visual Studio, vou dar um restore aqui, vou fechar essa classe. Ó, ele já terminou, vou voltar no terminal, né? Aqui no Visual Studio Code, eu já falei isso, mas vou repetir. Se você dá um Ctrl aspas simples, você abre uma janela aqui no terminal. Então, olha, no Artistas DAO, vamos ver o arquivo de projeto. Olha lá, ó. Agora eu tenho duas referências, do SQL Server que eu incluí, certo? Muito bem. Então vamos ver. Eu vou dar um comando aqui, ó. Vou dar no .NET. Vamos listar essa referência. List artistas DAO referência. Vamos ver as referências do Artista DAO. Eu estou na pasta artistas, tá? Não há referências
de projeto. Então não tenho nenhuma referência do projeto, como realmente eu só tenho referência ao SQL Server. Certo? Deixa eu voltar para cá. E aí, se você quiser compilar tudo aqui, ó, .NET Build, ele vai dar um build. Deixa eu levantar um pouco aqui. No projeto DAO e no projeto Web não tenho nenhum erro, então tá tudo ok. Aí, na sequência, eu poderia continuar aqui com o meu projeto Web, desenvolvendo, né, a parte Web, e aqui criaria uma classe de contexto, né? Incluiria aqui um arquivo de configuração, um arquivo startup para ler esse arquivo de configuração, incluiria a referência ao contexto criado aqui na minha classe startup, e aí eu poderia estar acessando informações aqui, como eu mostrei na aula, onde eu usei o Visual Studio. Então, essa atividade termina aqui. O objetivo dela foi te mostrar como trabalhar com a ferramenta NetCree, gerenciando soluções e projetos, como você tem aqui, ó, uma solução contendo 2 projetos. Eu poderia criar mais projetos. Aqui é apenas, né, para você ver como funciona, como eu tenho que incluir um projeto numa solução, como eu incluo uma referência, como eu incluo um pacote, né? Então o objetivo dessa aula, dessa atividade, era esse. Então, era isso que eu queria mostrar. Até a próxima atividade.